Cumprimento a todos com a paz do Senhor, dando continuidade ao vídeo que eu estava fazendo lá no monte, que é sobre religiões. Eu parei no cristianismo. Sou o Júlio Castro, sou menor de todos vocês, humano fraco, miserável e pecador. Só quero falar a palavra e a verdade, porque tenho ciúmes do Senhor. Eu quero que a palavra dele, Hadu Hashtia, esteja com vocês, e não coisas pagãs, não coisas que falam heresias ao Senhor. Amém? Vou falar sobre o cristianismo. O cristianismo é a religião fundada por Jesus Cristo. Há cristãos que se recusam a dizer que o cristianismo é uma religião, a fim de não fazer parecer que se trata de mais um aglomerado de pessoas em torno de uma divindade e rituais sagrados, tentando alcançar a salvação. Ora, mas já vimos no capítulo 1 que existem muitas definições de religiões. E lembre-se que temos sempre que crer na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembre-se sempre disso. Sempre ao Pai Celestial, nosso Yahvé, ou abrasileirado, que é Jeová. Filho dele, que por ele quem crê, o Pai aceita como filho, que somos nós os gentios, que é Jesus. E ele foi-se, ressuscitou e foi ao Pai, e mandou a nós o Espírito Santo. Então aqui, essa é a verdade, essa é a verdadeira religião. Estou aqui falando agora sobre o cristianismo. O que o cristianismo fala? Sobre Jesus, fundador do cristianismo. O cristianismo é a verdadeira religião, preste atenção. Esse é o vídeo 2. Ele foi fundado por Jesus Cristo no primeiro século, por volta dos anos 30, quando ele começou o seu ministério terrestre. Ele foi apresentado ao mundo por meio de João Batista, seu primo. João Batista era um pregador itinerante, que preparava o povo para a vinda do aguardado Messias, prometido por Deus nas Escrituras, que é Jesus. Já vimos também que os judeus até hoje esperam os Messias, ou Messias. Mas é Jesus, ele já veio. Mesmo antes de Jesus aparecer na terra, tudo sobre a vida dele já havia sido previsto. Desde o seu nascimento virginal, seu ministério terrestre, sua morte, ressurreição e sua segunda vinda. Nada deixou de ser previsto acerca dele. Jesus Cristo é um fenômeno quanto ao assunto. É cumprimento de profecias. Considere as seguintes profecias pronunciadas antes acerca dele. E existem várias aqui profecias falando sobre a vinda de Jesus. Se eu for citar cada uma aqui da Bíblia, eu vou ficar aqui até não dá tempo. Quero fazer um vídeo curto, rápido para vocês saberem qual a verdadeira religião. Amém? Continuando aqui, a vocês dizer, oh, glórias a Deus. A próxima religião que nós estaremos estudando aqui com vocês aqui, o livro ele é muito grande. Se eu for falar de cada coisa aqui, vai ser muito grande. E aqui também fala sobre liturgia, crenças, literatura, símbolos do cristianismo. O verdadeiro cristianismo não fabrica imagens, presta atenção. E ídolos nem se ajoelha diante deles. Amém? Nem diante de pessoas. Nada, apenas ao Senhor. Como se pudessem nos ouvir e atender aos nossos rogos e pedidos de ajuda e favores. Eles só são imagens. O Senhor, sim, é celestial. Ele é um Deus vivo. Amém? Continuando. Eu não tenho muito estudo sobre o cristianismo, mas eu estou fazendo uma leve e uma rápida observação de cada religião, o que fala da Trindade, o que fala de Deus, o que fala de Jesus, o que fala sobre o Espírito Santo, para nós vermos a quais estão certas religiões e quais são erradas. Amém? Agora eu vou falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Sobre o histórico eu não vou falar sobre nada dela. É muito grande, é muito detalhe. Sobre que Roma, ela impôs a religião a todos nós e das crenças deles. E aí, sobre imagens,
Já falei aqui muitas coisas. E vem muito que se retrata a igreja. A igreja são os santos. Embora a Bíblia diga que só existe um único mediador entre Deus e os homens, isso é bíblico. Que ele é Jesus Cristo. Amém? Isso é bíblico. Toda crença nossa aqui, nós cremos em Cristo. Então fala na palavra que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Por que se ajoelhar diante de imagens de santos? Por quê? Isso é idolatria. Isso o Senhor detesta. Homem, 1 Timóteo 2,5. A Igreja Católica Romana tem um rol de santos que também exercem a mediação entre Deus e os homens. Na palavra já falou que Deus, antigamente, no Antigo Testamento, ele falava-se muito disso. Ele destruía nações. Gideão, ele primeiro pediu, antes de tudo acontecer, que ele fosse à casa do pai dele e destruísse as imagens que lá tinha. Deus pagãos, vários tipos de deuses. Então veja que Deus detesta isso. E aqui se fala muito em igrejas católicas, que também exercem mediação entre Deus e o homem. Esses santos e santas recém-culto, eles são venerados. Os fiéis lhe dirigem orações. E eles fazem e pagam promessas. Promessas é apenas ao Senhor. Ele é o Deus vivo. Mas nenhum Deus é mediador. Apenas Jesus é mediador ao excelentíssimo Senhor, meu Deus. Amém? Preste muito bem atenção sobre isso. Continuando. As imagens. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Êxodo 20, 4 e 5. Então veja uma coisa que é importante. Deus, ele pode te visitar. No dia da expiação, que ele possa te visitar, nesse grande dia, ele pode ver essa iniquidade, que para você parece uma coisa pequena, você está se ajoelhando diante de alguma imagem, de alguma santa, ou algum santo. Mas para Deus é algo terrível. Deus detesta isso. É como se você virasse para ele, não procurasse o filho dele, que tudo ele fez por nós, Jesus, e fosse pedir para algum santo, alguma imagem. Isso é detestável para Deus. Isso é o maior dos pecados. Seria adorar outro tipo de imagem que não seja adorar ao Senhor, que é Jesus, e orações a Deus, mas adorassem uma imagem, algum tipo de santo. Amém? Continuando. Grifei aqui várias coisas para vocês, e as mais importantes. Nós lemos várias coisas, vários tipos de... Lembrando que aqui onde nós moramos existe uma seita que é Hare Krishna. O Hare Krishna, ele é uma seita do hinduísmo. Isso eu não falei, estou voltando para trás. Do hinduísmo. Quando um guru com um nome, deixa eu ver se eu acho que ele ainda, seitas heresias. Quando esse homem, ele saiu do hinduísmo e formou uma seita. E essa seita, ele deu o nome de Hare Krishna. Amém? Agora eu não vou saber aqui onde está, é muito grande o livro. Então vejam que o hinduísmo também é uma cultura pagã, porque eles não acreditam na Trindade, não acreditam em Jesus. Deus como uma fonte de energia apenas. Existem vários gurus no hinduísmo. E aí um desses gurus, ele saiu, formou um grupo que se deu o nome de Hare Krishna, porque o nome parecido com Hare Krishna é o nome desse homem, esse guru, e ele abriu essa seita, chama Hare Krishna, mas não é nada que agrada ao Senhor. Saia disso, lembre-se disso. Igreja Apostólica, Católica, Ortodoxa, vou falar agora o que ela é. Como já foi visto no capítulo anterior, no final do século IV, no concílio de Constantinopla, de 381, os bispos das 5 grandes metrópoles, presta atenção, Roma,
Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Começaram a receber honrarias especiais. Passaram a ser chamados de patriarcas. E tinham sobre si a administração de um vasto campo territorial. Em meados do século V, Leão I, bispo de Roma, reivindicou para si a autoridade. Veja que naquele clero onde estavam lá, foi nomeado essas pessoas como patriarcas. E aí se deu uma distinção diferente da católica para ortodoxa. Igreja Apostólica Católica Ortodoxa. Vamos continuar aqui. Chama-se ortodoxa a doutrina que observa os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, reverenciados e transmitidos pela Igreja Ortodoxa. Amém? Continuando. As crenças. As igrejas ortodoxas estão convictas de que têm reservado, ensinado a fé cristã livre de erro e distorção, desde a era dos apóstolos. Elas também acreditam que nada há no corpo de sua doutrina que seja contrário à verdade ou que prejudique a real união com Deus. Amém? O que eles falam sobre Deus? Creem na doutrina bíblica da Trindade. Glória a Deus. Apenas uma religião aqui, pelo menos. Uma religião. A única diferença é o fato de não aceitarem o ponto de vista teológico de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então está errado. Acreditam na Trindade, mas não acreditam que o Espírito Santo ele provém do Pai. Que não provém também do Filho. Porque Jesus aqui na palavra, na Bíblia, quando ele fosse, ele ia mandar o mediador. Aquele que estará conosco todo o tempo. Aquele que crê e pedir. Que é o Espírito Santo. E eles não acreditam nisso. Eles aceitam a processão apenas do Pai. E rejeitam até hoje a causa filioque. Outro ponto de discórdia com a maioria da cristandade é o fato de os ortodoxos comemorarem o Natal não no dia 25 de dezembro, mas em 7 de janeiro. São coisas diferentes do que nós estamos acostumados, do que nós estamos vivendo. Mas pelo fato deles não crerem que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, já está errado. Igreja Católica Ortodoxa não é da vontade do Senhor. Amém? Continuando. As imagens. Os ícones são sagrados pelos ortodoxos. A vida litúrgica e sacramental é inseparável dos ícones, que são imagens de Jesus, de Maria, dos santos, da ilustração de uma festa litúrgica. Já fala-se na Bíblia muito sobre não adorar imagens. Aí você pode falar para mim, apenas é uma imagem, só para a gente relembrar quem é, só para a gente lembrar quem é. Mas muitos daqueles ajoelham de frente à imagem. Isso Deus abomina. Amém? Continuando. Agora vou falar sobre a reforma. O protestantismo e as igrejas evangélicas. Eu sou evangélico. É bacana, escute como que surgiu e como é. Oh, glória a Deus. Mesmo depois do grande cisma do Oriente, de 1054, em separou a cristandade nas facções, igreja romana e igreja ortodoxa se separaram. A primeira ainda era a mais poderosa e mantinha hegemonia na Europa. No entanto, durante a Idade Média, a igreja romana começa a experimentar uma série de crises externas e internas, que culminaram e enfraqueceram o papado. Vamos ver o porquê que aconteceu tudo isso. A história é linda. Tenho que falar sobre toda essa revolução que teve, e que nós agora evangélicos buscamos muito a presença de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, oramos a eles apenas. E milagres e maravilhas acontecem a todo tempo.
Veja qual religião milagres e maravilhas acontecem. Você não vê. Agora, na nossa religião, que é essa reformada, que Deus, Ele quer, a gente adora apenas ao Senhor, a gente busca apenas a Ele, o milagre vem, a unção vem, a glória do Senhor vem, o Shekinah do Senhor vem. Amém? Temos que falar de Martinho Lutero, o grande reformador. Para falar da reforma protestante, é preciso falar de Martinho Lutero, o teólogo que o defragou na Alemanha. Olha só que interessante, esse monge de ordem dos Santos Agostinho, estudioso da teologia das Sagradas Escrituras, vivia num cenário social e religioso que o incomodava. Ele não estava mais aceitando todos aqueles mandamentos do clero romano. Via de regra, a religião não passava de adoração externa e física, baseando em símbolos sagrados, mas com pouca ou sem nenhuma importância para a vida pessoal, ou do povo que se dizia cristão. Falava-se que era cristão o povo católico, ortodoxo ou romano, mas eles não faziam as coisas que estavam escritas na palavra. Muitos se diziam adoradores de Deus, mas negavam por meio de suas obras. Proclamavam a existência de Deus, mas viviam como se ele não existisse. Como é hoje, os católicos vão na igreja, ficam sentadinhos, esquenta banco, nem sabem o que aconteceu, nem horário, estavam pensando na vida aqui de fora, e quando saem estão na mesma coisa. Estão em contendas, em brigas, em situações que não diz respeito ao Senhor, está perto dele. Não levam o coração voltado ao Senhor, não adoram o Senhor Espírito em verdade. É o que acontece hoje. Proclamaram a existência de Deus, mas viviam como se ele não existisse. No geral, Deus não era adorado, nem em espírito e nem em verdade. João 4, 23, 24. Aí o que Martinho Lutero fez? Martinho Lutero. Havia algo em especial que deixava Lutero indignado. A venda de indulgências, o perdão da punição pelos pecados. Aqueles que iriam morrer pagavam caro para a igreja. A igreja perdoava seus pecados, mas quem perdoa é o Senhor. Está errado isso. Naqueles dias era comum a crença de que depois da morte as almas não totalmente purificadas e seus pecados tinham de sofrer por um tempo de purgatório. Entretanto, seus familiares poderiam abreviar essa aflição de não passar pelo purgatório. São por meio de cartas de indulgência concedidas pelo Papa. São pagas, é muito dinheiro. Havia também a possibilidade de alguém comprar o perdão em vida, como uma espécie de seguro depois da morte ou do pecado futuro, como obtê-las, pagando por elas. Havia muitos vendedores de indulgências nos dias de Lutero. Era uma atividade bastante lucrativa. Esse negócio financiava projetos megalomaníacos de um clero, cada vez mais corrompido pela ganância, pelas ostentações e pelo amor ao dinheiro. Martinho Lutero viu que estava tudo errado. O que ele fez? Em 31 de outubro de 1517, ele se dirigiu à abadia da Alemanha e seguiu uma prática comum entre os acadêmicos dos seus dias: apresentar, sustentar e defender uma tese, como fosse um TCC. Só que antigamente era aberto a todos, não só um grupo pequeno de professores, aberto a todos. Enunciados em público. Ele expôs 95 teses, com as quais procurou discutir e questionar os mandos e desmandos da parte do Papa e do clero na venda de indulgências. Então são 95 teses. Vou falar só aqui a sexta, aqui, que é interessante. O Papa não pode perdoar dívida, senão declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus. Porque Jesus pagou nossos pecados. Amém? Então estava tudo errado. Só que daí ele fez isso e teve um grande reboliço nesse meio. Mas essas ideias o pessoal ficou com essa ideia. E aí eles criaram essa outra religião, que são os evangélicos, para adorar apenas o Senhor, aquilo que está escrito fielmente na palavra, na Bíblia. Amém? Continuando. Glórias a Deus, glórias a Deus.
Existem outras religiões também, outros que eu quero falar aqui para vocês, outras crenças que foram criadas a partir do cristianismo, a partir da Igreja Católica, que é o solo Christus, somente Cristo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro homem, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja que apenas ao Senhor Jesus. Amém? A salvação é realizada somente pela obra mediadora de Cristo. Sua vida, nem pecado e nem expiação por si só são suficientes para a justificativa e reconciliação com o Pai. Muitas dessas religiões dizem para você se espiar, para você se corrigir, para você se espiar e ver o que é certo e o que é errado. Não. É adoração ao Senhor. Faça um jejum e oração que os Adai Ashedalia, que você começará a viver em santidade. E assim o Pai aceitará você, porque você aceitou a Jesus. Vivendo em santidade, você vai ter salvação. Amém? Suficientes para a justificativa e reconciliação com o Pai. Sendo assim, se alguém disser que prega o Evangelho, mas não declara a obra substitutiva de Cristo, nem a necessidade da fé nele, estará pregando outro Evangelho. Mateus 23. Como você pode pregar um outro Evangelho se Deus deixou a Bíblia para você? Mas não o verdadeiro Evangelho estará pregando. Amém? Continuando. Somente a fé, sola fide. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, das obras. Não de obras. Mas para que ninguém se glorie. Tudo é o Senhor que faz na sua vida. Amém? Glória somente é a Deus, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. A glória eternamente. Glória a Deus, aleluia. Quero falar agora sobre outra religião. Falei já da igreja evangélica, agora vou falar sobre as testemunhas de Jeová. Amém? A seita Testemunhas de Jeová, já disse o que é uma seita, é um grupo daquela religião que não aceita o que está acontecendo ali e saem e formam um grupo. E ali se cria, começa uma outra religião, chamamos de seita. A seita Testemunhas de Jeová foi fundada pelo americano Charles Russell em 1852 e 1870. Com apenas 18 anos, Russell formou um grupo para estudar a Bíblia, partindo da premissa de que todas as igrejas de seu tempo eram falsas e não ensinavam a verdade, apesar de ter nascido numa família presbiteriana, ingressada posteriormente numa igreja congregacional e finalmente ter participado da igreja cristã do Advento. Vamos ver o que se fala sobre a Trindade, sobre coisas ou heresias que se fazem. Amém? Vamos ver aqui vários tipos de estudo. E aqui vamos chegar a coisas que eu marquei, que é importante vocês saberem, sobre crenças. Bíblia Sagrada. Embora afirme crer na Bíblia como palavra inspirada de Deus, a seita possui, Testemunhas de Jeová, uma fonte de autoridade que na prática torna o lugar da Bíblia como regra de fé e prática. Baseando-se em Mateus 24, 45 e 47, ensina que Jesus profetizou a existência de uma classe chamada escravo fiel e discreto. Esta teria como porta-voz um grupo conhecido como Corpo Governante, que se encontra na sede mundial em Nova York, Estados Unidos, composto por cerca de 10 homens. A tarefa deles é interpretar a Bíblia. Ninguém pode contrariar as interpretações apresentadas. Tudo o que ele ensinar deve ser recebido como vontade de Jeová. Segundo o corpo governante, meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Por isso existem outras publicações como Sentinela, Despertai
e os demais livros da seita. De um lado, a seita diz que essas publicações não podem substituir a Bíblia. Amém. De outro, que crê que a Bíblia não pode substituí-las. Errado. A dependência dos adeptos em relação a esses homens revela-se por meio das seguintes declarações. Quero agora pular para o que eles falam sobre Deus. Jeová é o único Deus verdadeiro. Ele é onipotente, mas não é onipresente. Testemunho de Jeová diz que Deus, ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. E na Bíblia fala que está. Pois sendo ele uma pessoa, ele tem um corpo, de forma específica, e que requer um lugar para morar, e não pode estar em mais um lugar ao mesmo tempo. Na Bíblia fala que Deus é onipresente, Deus é onisciente, e Deus, ele é onipresente. Se já está errado isso, já está errado essa seita. Já não deve ser seguida por você. Faça aquilo que agrada o Senhor, aquilo que está na Bíblia. Seja protestante de você mesmo. Tenta ver os erros do teu ministério e ver o que está certo na palavra. A igreja é você, lembra disso. Mas quando você for a algum ministério, vê aquele que está mais correto com a palavra, com a Bíblia. Amém? Continuando, tem mais coisas. Por isso ele tem o Espírito Santo. Veja, que eles acreditam. E não pode estar, né? Deus em todo lugar. Por isso ele tem o Espírito Santo, sua força ativa, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A seita nega a doutrina da Trindade. Negou? Saia fora de testemunhas de Jeová. Amém? Preste atenção. Não agrada o Senhor. Afirmando, a seita nega a doutrina da Trindade, afirmando que se trata de uma crença pagã que se infiltrou na igreja no período da apostasia, logo após a morte do último apóstolo, João. E sobre Jesus, já está errado sobre Deus, e sobre Jesus. Veja, oh Deus. Eles falam assim, que um filho não pode ter a mesma autoridade que seu pai, nem ser igual a ele. Meu Deus. E o Jesus da seita é um anjo que recebeu o nome de Miguel. É o título de arcanjo, chefe dos anjos. Testemunhas de Jeová, repetindo. Eles acreditam que Jesus é um anjo que recebeu o nome de Miguel. E o título de arcanjo, chefe dos anjos. É um Deus, letra minúscula. Assim como Satanás, no sentido de ser poderoso. Pode até mesmo ser considerado um Deus poderoso. Lá em Isaías 9,6. Mas nunca Deus Todo-Poderoso, como Jeová, morreu numa estaca, e não numa cruz. Ressuscitou em espírito, e não fisicamente. Voltou visivelmente em 1914. Veja as coisas que testemunhas de Jeová falam. Que o Senhor morreu, ressuscitou e voltou em 1914. Mas somente a seita discerniu a presença invisível dele. Como assim? Ele voltou, mas ninguém viu? Não condiz nada com a Bíblia Sagrada. Estejam fora de testemunhos de Jeová. Ele governa a seita por meio do corpo governante. Saia. O que ele fala sobre o Espírito Santo? Amém? Para a seita, o Espírito Santo, escrito em letras minúsculas, Espírito Santo, que é sagrado. O Senhor já falou, ele não perdoará aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Eles colocam como letras minúsculas. Eles acham que é uma força, no que não é uma pessoa. A força ativa de Jeová, que está em toda parte, ou seja, é onipresente. Por isso, ele não pode ser uma pessoa. Pois uma pessoa só pode estar num único lugar ao mesmo tempo. A seita, então, nega
a pessoalidade do Espírito Santo e sua divindade. Saia de perto disso, porque eu falo em línguas. Um dia, quando estava orando, já falei isso no primeiro vídeo, parte 1, clamando Deus forte, minha língua começou a enrolar, comecei a falar em línguas. Depois daquele dia, milagres, maravilhas e o sobrenatural de Deus tem acontecido na minha vida. Eu fui abençoado desde esse dia. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. O Senhor falando comigo, com a minha esposa, sonhos, revelações, várias coisas têm acontecido. Então, o Espírito Santo, sim, é a verdade, porque eu falo em línguas. E muitos outros próximos de você falam em línguas. Amém? Não tem como. Não tem como não falar que isso não é real. É real. Agora, escute sobre a salvação. Significa ser fiel à seita. Testemunhas de Jeová. E essa fidelidade se reflete no trabalho, de casa e em casa, na participação das reuniões, etc. Enfim, a salvação acaba sendo pelas obras, mas não pela graça do Senhor. Não por crer em Jesus, mas você ficar de casa em casa, falando do Senhor. E não pela graça, mediante a fé em Jesus. Eis o que a seita mesma afirma. Sim, trabalhamos arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação e de ajudar outros a também serem fiéis. Está totalmente errado no que se diz respeito à palavra que é a Bíblia secreta. Isso é o segredo do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é o segredo do Senhor, amém? Fora isso, é heresia. Continuando. Informações adicionais sobre isso. Evitam a transfusão de sangue, sejam ministradas aos adeptos do grupo. O membro da seita se recusa a orar com cristãos. O Senhor não falou, é bom que nós vivemos, os irmãos, em comunhão? Pois acredita que o cristão, ao orar, não estará invocando Jeová, mas Satanás, por estar falando em línguas. Olha que heresia eles falam. A quem serve de fato? Ademais, como a seita não crê nos dons espirituais. A seita não crê nos dons espirituais. Dom de línguas é um dom. O Senhor me deu o dom de cura. Uma criança de câncer foi curada. Tinha câncer. Aí depois a mãe foi fazer outro exame, não tinha mais nada. Como que não existe esse dom? Pessoas na televisão, olha o canal 26, outras televisões também, igreja evangélica, são curadas todos os dias. A do rasteia, pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Pelo poder do sangue de Jesus, são curadas. Como não existe esse dom, Deus usa essas pessoas. Oh, glória. O dom está dentro de cada um. Aquele que tem o Espírito Santo. Deus libera e para poder usar essa pessoa para levar a cura, ter a revelação. Deus falar por meio dele em profecias a alguém. Veja que é uma grande heresia, testemunhas de Jeová. Amém? Eles veem o dom de língua como algo demoníaco. Assim evita, sobretudo, orar com pentecostais. Eu sou pentecostal. Os membros da seita não elegem governantes na hora de votar, anulam o voto, pois o voto significaria receber a marca da besta, a quem chamam de fera. Qualquer membro que se desligar da seita ou for para ela desligado sofrerá exclusão social. Totalmente ao contrário da Bíblia. Devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Viver em comunhão uns com os outros. Ninguém da seita poderá dirigir até mesmo um simples oi para o membro dissociado que se desligou. Ou desassociado que foi desligado. Olha só. Saiam dessa seita. Testemunhas de Jeová. Continuando. Adventista do sétimo dia. Vou ler para vocês aqui. Esse livro aqui é um estudo de vários outros livros. É uma benção. Eu não vou falar que livro é, aonde eu obtive esse livro, porque é apenas um estudo que eu quero passar a vocês, o conhecimento. Né? Porque vocês não lêem. Nem eu também costumado a ler. Eu leio muito a Bíblia. Mas outros livros acabo não lendo.
O histórico adventista do sétimo dia agora. A história da igreja adventista está associado ao movimento do advento, que surgiu na metade do século XIX. Enfatizava o retorno de Cristo. Seu defensor William Guilherme Miller anunciava a volta de Jesus para 23 de março de 1843. Ele anunciava isso. Adventista do sétimo dia. Amém? Estudando o capítulo 8 de Daniel, se fala do santuário de Deus, que seria profanado e depois purificado. Eles interpretou que o santuário fosse a terra e que a purificação se daria com a volta de Jesus, falhando na previsão, mas falhou. Remarcou a data para 22 de outubro de 1844. Outro fracasso. Miller abandonou suas ideias proféticas, retornando para sua igreja de origem. A decepção foi geral. Muitos abandonaram esses pensamentos apocalípticos e voltaram à vida normal. Outros grupos decepcionados, contudo, ensinaram que Miller aceitou a data, mas errou o local. Dá um jeitinho, né, de arrumar a história. O santuário a ser purificado estava no céu e não na terra. E decidiram se unir, dando origem, em 1863, à Associação Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia, sob a liderança de Ellen White, uma senhora que afirmava ter visões e revelações divinas, e que nada do que dizia poderia ser contestado com êxito. Amém? Os adventistas acreditam ser a única religião verdadeira, ou como prefere dizer, os remanescentes. A restauração do cristianismo primitivo, que segundo dizem, cedeu à apostasia, desviando-se da fé e corrompendo-se com doutrinas pagãs, como, por exemplo, trocando o sábado pelo domingo, e aceitando a doutrina da imortalidade da alma. Deus teria escolhido a igreja adventista do sétimo dia para restaurar as verdades eternas do Evangelho. O que eles falam sobre... Oh, glória a Deus! Deus. Eles adotam o conceito bíblico sobre a doutrina da Trindade, embora ainda existem correntes dentro da igreja adventista que insistam em negar essa doutrina, mas são casos isolados. Jesus, o que eles falam sobre Jesus? Apesar de aceitar a doutrina bíblica da Trindade e da divindade de Jesus, acredito que ela seja o arcanjo Miguel, de novo, falando que ele é o arcanjo Miguel, que Jesus veio ao arcanjo Miguel. Se fosse Miguel, teria o nome de Miguel, e não Deus falar astuia. O anjo apareceu para Maria, falou que o nome dele seria Jesus. Se fosse Miguel, ia ser Miguel. Amém? É uma teofania, que na reencarnação, que na encarnação ele tinha a natureza de Adão, após a queda. Ou seja, caída e pecaminosa, embora digam que jamais tenha um pecado, mas que poderia ter caído. Olha as bobeiras que eles dizem. Que a obra da expiação pelos pecados não foi efetuada na cruz. Sai fora dessa religião, que é adventista do sétimo dia. Sai fora, isso não é do Senhor. Que a obra de expiação pelos pecados não foi efetuada na cruz, tendo ele esperado até 22 de outubro de 1844, a fim de assentar-se à direita do Pai para finalizá-la. Totalmente contrário à Bíblia. Com visões de uma tal moça, uma senhora, que estava tendo visões, Ellen Goldwich, saem dessa religião, não pertence ao Senhor. Amém? O Espírito Santo, eles creem na personalidade e divindade. E salvação? Afirmam crer na justificativa pela fé. Contudo, ela se torna ineficaz se não vier acompanhada da guarda dos 10 mandamentos, sobretudo o quarto. O que é? O do sábado. Isso está ligado
as doutrinas do santuário celestial e do juízo investigativo. Amém? Então veja que saiu do preceito da Trindade, não falou bem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai. Amém? Aí tem várias seitas adventistas, movimentos de reforma, tem muitas coisas. E agora eu vou falar para vocês sobre o mormonismo. Preste atenção, compartilhe esses vídeos. O mormonismo originou-se com o americano Joseph Witt Jr. em 1830. Relatando sua experiência, contou que certo dia, em 1820, foi passear no bosque. De repente, o Pai Celestial e seu filho, Jesus, lhe apareceram, os dois, indagando-lhe sobre o qual das igrejas deveriam se unir. Ele se indagou. E responderam-lhe que não se unisse a nenhuma, pois todas eram erradas. Suas crenças abomináveis e seus líderes corruptos. Mormonismo. Vou continuar. O que se fala? 3 anos depois, um anjo chamado Moroni apareceu em seu quarto. Instruiu-o a cavar no monte, onde encontraria placas de ouro escritas numa língua desconhecida, que Smith chamou de egípcio reformado. A tradução começou em 1827, dando surgimento então do livro dos Mormon, publicado em 1830. O que aconteceu com as placas de ouro? Segundo Smith, as placas foram devolvidas a Moroni, que a levou de volta para o mundo espiritual. Meu Deus, né? Assim, mesmo capítulo que eu falei da Bíblia, Mateus 23, lá se fala, não acreditais em outro evangelho, nem quando anjos se apresentarem a vocês trazendo alguma coisa, o outro rolo, não acreditem. Amém? E ainda fala, como pode vocês, conhecendo a palavra, irem para essas outras heresias, esses outros evangelhos, amém? Lembre-se sempre disso. Continuando. Juntando-se mais 5 pessoas naquele mesmo ano, Smith fundou a Igreja de Cristo, conhecida hoje como Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Suas crenças. A Bíblia, considerada incompleta como guia, sai fora, Mormon não presta. Fiel, seja fiel à palavra, seja fiel ao Senhor. O livro de Mormon conta como supostamente Cristo fundou sua igreja com o continente americano após sua ressurreição. Olha, a doutrina e convênios registra 133 revelações de Smith, entre elas a lei da poligamia. Olha aí, tudo errado. Amém? Deus. O que eles falam sobre Deus? O mormonismo é um dos raros grupos a ensinar que Deus é um homem de carne e osso, exaltado e perfeito, diferente dos cristãos que creem que Deus não teve princípio. Os Mormons defendem a ideia de que ele teve um pai, de que Deus teve um pai, e que antes de ser o nosso Pai Celestial, foi um ser humano e atingiu a exaltação. Olha as heresias. Ou seja, ele se tornou um Deus. O homem se tornou Deus, ganhou seu próprio planeta, gerou filhos espirituais, como suas esposas celestiais. Depois enviou-os aqui para a Terra, a fim de passarem pelo mesmo processo. Devia ser queimado os livros desses Mormons. Olha a porcaria que essa religião é. Volte ao cristianismo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Bíblia pura. Desse modo, os Mormons esperam ser deuses. Seu lema é, como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem pode vir a ser. Pô, palhaçada. Afirmam crer na Trindade. Contudo, seu conceito sobre Deus revela ser triteísta. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses distintos. Tudo errado. O triteísmo é, na prática, uma forma de politeísmo.
Olha o que eles falam sobre Deus. Totalmente errado. Amém? O que eles falam sobre Jesus? Segundo o concepção dos Mormons, Jesus foi o primeiro filho espiritual nascido do Pai Celestial com uma de suas mulheres no céu. Por isso é chamado de primogênito. Recebeu o nome de Jeová por meio dele. O Pai Celestial criou todas as coisas. É nosso irmão mais velho, o espírito irmão de Lúcifer. Quando veio à Terra, foi o único gerado por meio de uma relação sexual entre o Pai Celestial e a Virgem Maria. Olha como é que eles são pagãos. Falam que Deus veio na Terra, teve relação sexual com Maria e nasceu Jesus. Olha quanta heresia, quanta coisa não celestial eles colocam no meio disso. Os Mormons, saia disso, corra disso. Dá uma certa raiva, uma ira, né, sobre essas coisas. Glória a Deus. Por isso é chamado de unigênito. Outros profetas mormons ensinaram que Jesus foi polígamo, tendo pelo menos 3 esposas. Ou religião idiota, besta. Marta e Maria, irmã de Lázaro, e Maria Madalena, foram todas mulheres de Jesus. Olha quanta heresia falam os mormons. Isso aqui é um estudo, gente. Isso aqui não é eu que estou falando, ou um pastor falou, são vários livros. Um estudo que foi feito um livro sobre todas as religiões. O que eles falam, o que eles pregam. Amém? Estou falando aqui o que cada um fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo a vocês. Não a história, de onde surgiu, quem são. E Espírito Santo, o que eles falam, os mormons? Ele é um espírito que tem a forma de um homem, porém diferente do Pai e do Filho. Não tem nem carne nem osso. E não é onipresente. Sai fora disso. Saia fora. Sabe por quê? Eu sou cristão, sou evangélico. Mas eu não vou lá para aquela igreja, placa de igreja. Meu Deus é o Senhor, Jeová. O Filho dele, Jesus, a qual eu aceitei como único suficiente Salvador. O Espírito Santo veio a mim, eu falo em línguas. É a comprovação que o Espírito Santo está em mim. Glória a Deus. Amém? E com isso tem muitas coisas acontecendo de milagres e maravilhas. E todos os dias, hoje mesmo. Eu estava sem dinheiro, do nada apareceu dinheiro aqui pra gente, pessoas vieram trazer dinheiro pra gente. Fomos ao supermercado. E toda vez quando queremos comprar algo no supermercado, o preço está tão pequeno que a gente dá risada, fica dando glória e cantando louvores dentro do supermercado. E depois, pode ter certeza que amanhã, quando eu voltar no supermercado, o preço não é o mesmo. Como hoje, como a batata no supermercado estava R$ 5,19 o quilo. Cheguei lá hoje, estava R$ 1,19 o quilo. Preços absurdamente baixos. Com aquele dinheiro compramos muitas coisas. Esses milagres e maravilhas que são pequenos, mas são grandes para nós. Mas se eu for relatar tudo, vocês vão achar que eu estou louco, que eu sou fanático. Mas acontece milagres e maravilhas a todo tempo, por estar se consagrando ao Senhor em jejum e oração. Por que você não faz o mesmo? Ficam nessas ideias idiotas de outras religiões. Coisas por demônios, criadas por demônios, para iludir os homens. Aí te trata bem, é legal, o ambiente é gostoso, você vai lá e fica lá, cultuando deus pagões, coisas que não existem, demônios. Preste atenção nisso. Vou falar agora sobre o unicismo, que é só Jesus, outra religião. O histórico. A origem do unicismo remonta no final do século II, depois de Cristo. Presos ao monoteísmo judaico, alguns cristãos achavam difícil crer na doutrina da Trindade. O Senhor falou da Trindade, então tem que crer. Mas não queriam abrir mão da divindade de Jesus. Assim, para resolver a questão relacionada a um só Deus, o Pai. E se Jesus é Deus, logo Ele é o Pai. Como na Bíblia também fala do Espírito Santo, e o presente como Deus. Então Jesus também é o Espírito Santo, negando a Trindade. Eu nunca vi essa religião que chama unicismo, que é só Jesus, eu nunca vi. Doutrina da Trindade, que afirma que em Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distintos um do outro.
mas com uma mesma essência, substância. Esses hereges diziam que em Deus havia uma única pessoa, Jesus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 modos, e não pessoas, que Deus utilizou a fim de se revelar à humanidade. No Antigo Testamento revelou-se como Pai, na encarnação como Filho, e no Pentecoste como Espírito Santo. Coisas erradas. Coisas erradas. Eu entendo que eles adoravam a Jesus, glória a Deus, mas tem que seguir aquilo que está na palavra. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus é nosso mediador. Por Ele, milagres e maravilhas são falados, são aceitos. Milagres e maravilhas acontecem pelo mando do sangue, do poder do sangue de Jesus. Amém? O Senhor Jesus, Ele foi ao inferno, Ele tem a chave do inferno. Demônios respeitam o nome de Jesus. Amém? Ele voltou ao Pai e mandou o Espírito Santo. Mas o unicismo é só Jesus. Amém? Mas também não é correto. O que eles falam sobre Deus? Creem que é um Deus, há somente uma só pessoa, chamada Jesus Cristo. A doutrina da Trindade argumenta ou revela a influência do paganismo na mentalidade dos cristãos. Trata-se, segundo dizem, de uma doutrina antibíblica, confusa e diabólica, que tem como propósito invalidar a unicidade de Deus, o monoteísmo absoluto de Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Continuando, o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, é o que eles acreditam. É interessante, um amor falando que Ele é tudo, Jesus. Basta que seguir a palavra, que é a Trindade, assim como diz na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Continuando, tem muitas outras. No livro ainda tem muita coisa para acabar. Muitas outras religiões que eu quero falar. Se não der tempo aqui, faço a parte 3 ainda do vídeo. Coloco no YouTube para todos verem. Isso vai dar muita repercussão. Mas eu não sou nada. Eu sou humano fraco, sou pobre, moro numa casinha pequenininha de 3 cômodos. Eu não sou nada, irmão. Mas eu tenho essa vontade de falar a verdade sobre o Senhor para todos. Porque Ele fala comigo. Amém? Então eu quero falar isso a todos. Ele é real. Vou falar agora sobre a congregação cristã no Brasil. Do lado da minha casa que tem uma congregação. Eu achei bacana aqui o que eu vou falar sobre essa igreja, congregação. A congregação cristã no Brasil foi fundada pelo italiano Louis Francesco, que deixou a Itália para viver nos Estados Unidos, em Chicago, em março de 1890. 2 anos depois participou da fundação da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago, sendo eleito diácono e depois presbítero. Essa igreja ele causou grande polêmica ao pregar contra o batismo infantil. Olha que interessante. Prática corrente nas igrejas presbiterianas. Tá bem? Continuando, vamos ver aqui. Coisas interessantes. O que eu grifei aqui na palavra são coisas hereges, coisas que não condiz com o Senhor. Se eu não estou falando nada passando por várias coisas, é porque eles acreditam, são fiéis, são certinhos ao Senhor. Amém? Salvação, Espírito Santo, Deus, Jesus, acreditam fielmente, bem certinho com a palavra. Informações adicionais. Uso o ósculo santo também, quando eu fui fazer uma visita, levei um susto, mas é interessante o ósculo santo. O uso moderado de bebida alcoólica. Qualquer membro da congregação é livre para tomar bebida alcoólica, desde que com a devida moderação, seja vinho ou cerveja, etc. Vale ressaltar que em nenhum momento a congregação incentiva o uso de bebidas alcoólicas, então somente não proíbe o consumo. A responsabilidade sobre os excessos deve recair sobre aqueles que excedem na dose e não sobre a congregação. Veja que eu bebia muito cerveja, usava muito anabolizantes, fisiculturismo, essas coisas. Depois, quando comecei a fazer jejum, e olha que eu era evangélico e orava, eu usava muito anabolizante e bebia final de semana. Quando eu comecei a fazer jejum, há 2 anos atrás, eu me consagro a vida toda, eu falo ao Senhor, eu me consagrar sempre em jejum, de meia-noite a meio-dia, com o propósito que o Senhor esteja do meu lado. Falei isso há 2 anos atrás, isso está acontecendo. E Ele está sempre do meu lado, falando comigo a todo o tempo. Como eu fui no monte hoje fazer o vídeo parte 1, já vieram, o Senhor já pegou uma senhorinha lá, muito idosa, para vir falar comigo. Já falou comigo. Amém? Então, vejam,
ele falou por intermédio de uma profeta, hoje. Vejam que o interessante é que o Senhor, ele está sempre conosco. E quando comecei a fazer o jejum, tudo mudou, eu bebia muito. E quando comecei a fazer o jejum, de meia-noite a meio-dia, e orar 3 vezes por dia e de madrugada, a vontade totalmente passou de álcool. Eu tenho cerveja fácil, porque meu sogro, ele é dono de bar. Eu tenho cerveja todo o tempo. Eu nunca mais quis beber uma cerveja, nunca algo na minha boca. Mas não porque eu estou fazendo jejum ou porque eu sou evangélico, porque nunca mais deu vontade, matou essa vontade da carne. Eu nunca mais usei anabolizantes, nunca mais fiquei cultuando o corpo. Assim, Jesus, ele falava para mim, aquele que procura a vaidade, no dia da expiação, estará em desgraça, porque eu vou ver. Então veja que o jejum, o Espírito Santo, ele consegue modificar o nosso corpo com o jejum. Bem? Então creio que aqui eles não proíbem. Mas se aquele que aqui está na igreja começar a fazer um jejum, isso vai acontecer e ele não vai querer mais beber. Amém? Para estar sempre com o Senhor. Glória a Deus. Mas não tem nada para falar sobre essa igreja congregação. Acho muito bacana até sobre as ofertas e dízimos. São separados para a obra, para os missionários. Acho muito interessante também. Nada a falar. É bênção do Senhor. Igreja da Unificação. É uma outra igreja. Nunca ouvi também. Mas eu estudei e vou falar para vocês aqui os pontos principais. A Igreja da Unificação, anteriormente conhecida como Associação ao Espírito Santo, para a unificação do cristianismo mundial, passou a ser chamada Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, desde maio de 1997. Foi fundada na Coreia do Sul, em 1954, por Yong, nome que significa dragão celestial. Ele mudou o nome em 1946 para Sun Wangmon, que significa luz e verdade celestial. É outra religião. Como proferem seus adeptos, os Monis, a luz da verdade chegou para os cristãos. Na mídia, em geral, é conhecida como reverendo, Mon. Vamos saber aqui o que eles falam sobre crenças, sobre Deus, Jesus, Espírito Santo. Bem? Crenças. A obra Princípio Divino é a fonte da autoridade para os Munis. Escrito originariamente em coreano e publicado em 1953 em uma obra complexa, misturando práticas supersticiosas. A Bíblia é vista como um livro ultrapassado. Sai fora, isso também não é de Deus. Eles acham que a Bíblia não é do Senhor, é coisa antiga, ultrapassada. Amém? Sobre Jesus. Mon ensina que Jesus veio como Salvador da humanidade, mas não pode entrar no reino dos céus. Olha a heresia. Pois para entrar deveria ser casar e constituir família, estabelecendo o reino do céu na terra. Assim, sua morte na cruz foi um acidente de percurso. Ô, pessoal, né? É cada coisa absurda que a gente lê que eu vou falar para você. Oh, glórias a Deus, né, Senhor? Dai forças a nós. É tanta religião falsa. Assim, sua morte na cruz foi um acidente de percurso, pois falhará na sua missão, falhou na missão Jesus. Ele deveria resgatar a humanidade, tanto física quanto espiritualmente. A missão foi incompleta, o que eles falam, pois realizou somente a segunda parte. Sendo assim, Mon teria vindo para completar a obra inacabada de Jesus, o Messias fracassado, que na cruz teve o corpo invadido por Satanás, declara o princípio divino. Uma grande palhaçada, uma grande heresia. Sai fora desse mundo. Ou então, o nome dessa religião, que também eu nunca vi, chama Igreja da Unificação. Sai fora disso. Não é de Deus. Isso é diabólico. Amém? E sobre o Espírito Santo? Tem muitas outras coisas aqui que eu não estou falando. Só citei coisas pequenas. O Espírito Santo, segundo Mon, o Espírito Santo é um espírito feminino. Olha a palhaçada. A segunda Eva, que foi enviada para ser a verdadeira mãe, tendo Jesus como seu companheiro, o verdadeiro pai. Juntos com Deus formavam a segunda Trindade. Contudo, como falharam na missão de salvar a humanidade, Deus teria se juntado com Mon, o novo verdadeiro pai,
e a sua esposa, substituta do Espírito Santo, como a verdadeira mãe.